Voltou. Voltou? Sim, Eu tô ouvindo. Pode começar? claro. Bom dia! Estamos ao vivo para mais uma aula gratuita desta semana e olha a voz desta professora. Já está melhorando, está melhorando. Estou aqui hidratando. Vamos entrando. Bom dia! Bom dia, Kátia, tudo bem? Oi, Cris, como vocês estão? Bom dia! Hoje o tempo deu uma esfriadinha aqui e eu que estou aqui seguindo na minha recuperação. Sei não, vamos tomar cuidado aqui hoje, porque deu uma esfriada muito boa e eu gosto, né, gente, de frio. Bom dia, Carla, tudo bem? Oi, Josiane. Estamos ao vivo para a nossa segunda aula da maratona de aquecimento. Estas 5 aulas gratuitas antecede a nossa jornada do perito social, que acontecerá na segunda-feira, dia 5 de agosto, às 20 horas. Então, estamos aqui nestas aulas gratuitas trazendo bastante conhecimento, bastante informação. Ontem foi uma aula riquíssima, o material de apoio está recheado de informações. Quem não conseguiu ainda o material de ontem, depois me chama no direct que eu vou te orientar como você deve fazer. Não adianta que eu não estou dando somente a senha aqui para você ir lá e baixar o material, não. Tem que assistir a aula, tem que ouvir todas as informações e aí sim, durante a aula, você vai pegar a senha para acessar os materiais. Fiquem atentos porque hoje tem também uma palavra-chave para acessar o material da aula de hoje, tá bom? Oi, Paula, bom dia. Kati, oi, Vívia, tudo bem? Opa, chutei aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar então? Segunda aula da maratona de aquecimento. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre competências e habilidades necessárias ao perito social. Gente, não adianta entrar com a cara e a coragem. Tem que entrar com cara, com coragem, mas precisa ter competências e habilidades técnicas para você não cometer erros e depois não receber mais nomeações, como é o caso de algumas situações que já aconteceram. A pessoa entra sem ter a menor noção do que fazer. Ontem eu disse que o caminho para a perícia é um pouco mais prático, mas eu disse também que não é por isso que tem que entrar sem saber o que fazer. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre competências e habilidades técnicas que o assistente social precisa para atuar no sócio jurídico. São essenciais para você que deseja entrar e atuar como perito social. Ó, tem gente falando que não conseguiu baixar o material de ontem. Nós enviamos no WhatsApp um link e eu dei uma senha. Essa senha precisa ser colocada lá para acessar. As pessoas que tentaram pelo iPhone não conseguiram. Quem tentou pelo Android e pelo computador conseguiu e baixou, tá bom? Depois eu tento, quem não conseguiu, depois a gente vai resolver, tá? É só falar comigo pelo direct aqui do Instagram, tá bom? Então vamos lá. Vocês precisam desenvolver habilidades técnicas, ter conhecimentos jurídicos. Ah, mas eu sou assistente social, é o serviço social no sócio jurídico. Sim, de fato. Nós não vamos deixar o serviço social de lado, porque nós vamos estar no sócio jurídico. É o serviço social no sócio jurídico. Então, a gente também precisa ter conhecimentos e habilidades técnicas do sócio jurídico para a gente conseguir conciliar o nosso trabalho. Vou trazer todas essas informações aqui para vocês na aula de hoje, que será breve também até às 8h30. Então, você que pode, não perca tempo, assista agora. Quem não pode, porque está indo trabalhar, não tem problema, eu vou deixar a aula salva, tá? Para vocês assistirem à noite. Então, para você atuar como perito social, é fundamental que você possua habilidades e técnicas, como, por exemplo, coleta de dados. Você precisa saber coletar informações, você precisa saber fazer uma boa entrevista.
você precisa saber fazer uma boa visita domiciliar ou entrevista em domicílio, como tem sido usado. Existem muitas formas de coletas de dados e você precisa dominar essa habilidade de coletar esses dados, fazer uma avaliação social, conhecer aquela família, aquela situação sociohistórica, aquelas condições de habitabilidade, aquelas condições de acesso à saúde, à educação, tudo isso você vai desenvolver essa habilidade a partir da sua entrevista, da sua visita, da avaliação social que você precisa saber fazer. Você precisa identificar quais são os fatores de risco daquela família, quais são as vulnerabilidades apresentadas, ou seja, quais são as expressões da questão social que estão sendo vivenciadas por aquela família, identificar quais são os meios de proteção para essa família. Outra coisa que você precisa também dominar é a produção de laudo social e parecer social, que é o que é mais utilizado na perícia social, no sócio jurídico, a produção de laudos e pareceres. Você precisa dominar essa técnica, ter habilidade para redigir documentos técnicos com riqueza de informações. Não adianta você encher um laudo de todas aquelas coletas de dados, você precisa fazer uma análise. Você precisa ponderar aquilo que você vai colocar, ser objetivo, ser direto, para que o seu documento possa fundamentar ali a decisão judicial. Então, essa parte de habilidade técnica, de coleta de informação, avaliação de diagnóstico social, produção de relatório, além disso, ainda tem a utilização dos nossos instrumentos técnicos, que são muitos, disponíveis para o assistente social que quer atuar como perito social. Então, a gente precisa conhecer os instrumentos, conhecer as técnicas e desenvolver essas habilidades. A Jamile está perguntando como faz para assistir a primeira aula. Jamile, está aqui mesmo no Instagram, tá? Na hora que a gente terminar aqui, essa daqui já vai ficar salva e a aula número 1 está disponível aqui no Instagram, lá na aba Reels, tá bom? Você consegue assistir a aula de ontem e essa de hoje eu vou deixar salva também, tá? Tá tudo bem, gente? Conseguem me ouvir? Embora a voz não esteja tão boa ainda, mas eu estou cuidando. Ontem eu mostrei um chocolatinho lá que eu ia comer, aí um monte de gente mandou: professora, chocolate faz mal pra voz, não coma chocolate, chocolate faz mal, chocolate faz mal. Gente, a Carolina ficou tão chateada. Eu olhei pra Carolina, Carolina olhou pra mim assim: mas vocês mandaram que não era pra eu comer chocolate. Eu não comi chocolate. Eu sou muito obediente, tomei só o meu chazinho com os remedinhos e guardei a Carolina. Bom dia, bom dia, bom dia. Que bom, então, Bárbara, Josiane. Outra coisa, gente, além das habilidades técnicas que nós precisamos desenvolver, que eu já falei sobre algumas, né? Depois eu vou falar sobre outras também. Nós precisamos de conhecimento jurídico. Como eu disse, não fazemos parte do sistema de justiça, do sistema judiciário, mas nós estamos ali com o serviço social. Então, a gente precisa minimamente conhecer informações judiciais. É crucial para você desenvolver o seu trabalho enquanto assistente social. Por exemplo, você precisa conhecer as legislações. Não adianta você entrar com a cara e a coragem, como eu disse, e não ter conhecimento, não ter habilidade, não desenvolver técnicas, não conhecer legislação. Você é nomeado num processo de guarda onde envolve crianças e adolescentes. Se você não conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, você não vai conseguir fazer uma boa atuação profissional. Você não vai conseguir fundamentar os seus documentos. Você precisa conhecer legislação. Não adianta você entrar e ser nomeada para uma perícia de violência doméstica, por exemplo, se você não estuda a Lei Maria da Penha. A mesma coisa é com a pessoa idosa. A mesma coisa é com a pessoa com deficiência. Existem legislações para esses casos e você precisa minimamente estudar, não só conhecer a legislação inteira, mas especificamente aqueles artigos onde falam sobre estes assuntos.
A pessoa é nomeada num processo de guarda, não sabe a diferença da guarda compartilhada e da guarda unilateral. Então, a gente precisa minimamente ter conhecimento jurídico. Os procedimentos judiciais, nós precisamos conhecer quais são as diferentes fases do processo. É importantíssimo, existem prazos, existem regras, existem situações que você precisa cumprir, mesmo sendo assistente social. O serviço social no sócio jurídico tem que seguir os mesmos ritos dos processos. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para saber como que eu vou agir como perito ali naquele processo, ali naquele sistema de justiça. Precisamos conhecer os direitos humanos, os direitos fundamentais que estão constituídos lá na Constituição Federal de 88, os direitos estão ali, eles já estão delegados naquela instituição. Você precisa conhecer quais são para saber qual é a melhor forma de viabilizar aquele direito. Você só vai conseguir intervir naquela situação se você conhecer quais são os direitos e quais são os meios para que eles sejam viabilizados. Tudo bem, gente? Tá dando para compreender? A Paula falou assim: vou te perguntar uma coisa que me incomoda tanto, mas estou tentando melhorar. Sou da enfermagem e estudante de serviço social. Minha letra parece um eletrocardiograma. Olha só, se a sua letra parece um eletrocardiograma e te incomoda, qual a dificuldade de você, por exemplo, comprar um caderno de caligrafia e fazer uma caligrafia? Não é vergonha, não tem problema nenhum você desenvolver uma caligrafia. Faça uma caligrafia. Eu fiz caligrafia na época que eu era estudante de ensino médio, né? Lá era até obrigatório fazer. Mas não tem problema nenhum fazer isso hoje. Isso vai melhorar o seu trabalho, vai melhorar inclusive a sua autoestima, porque você diz que te incomoda. Isso vai facilitar o teu trabalho. Sabe por quê? Vai ter situações que você vai precisar escrever. Por exemplo, eu durante a perícia, eu anoto todas as informações. Como que você vai identificar isso depois? Então não tenha vergonha, nem preguiça, não tem problema. Compra um caderninho de caligrafia, cada dia faz um pouquinho lá, tenta melhorar. Isso vai melhorar até a sua autoestima aí, porque você diz que é algo que te incomoda. Tá bom? Outra coisa, a gente precisa também, ainda fazendo parte aqui dos conhecimentos jurídicos e ter essa habilidade técnica de atuar como perito, nós precisamos conhecer também as nossas principais legislações, que é o Código de Ética. Não é uma legislação, é o nosso código, mas a gente precisa conhecer a lei que regulamenta a profissão, quais são as atribuições privativas, quais são as competências técnicas e como nós podemos desenvolver todo o nosso trabalho fundamentado aqui no nosso código, desculpe, no nosso código de ética, na lei que regulamenta a profissão, conhecer o projeto ético-político para que você possa então desenvolver o seu trabalho com eficiência, com eficácia, para que seja um trabalho efetivo e que vá viabilizar direitos, porque se você fizer um trabalho que não é adequado, você pode não receber mais nomeações. Uma pessoa me procurou recentemente porque ela entrou sem ter a menor ideia do que era perícia. Ah, é só fazer o cadastro. Fiz, foi nomeada, recebeu um processo. E aí ela desenvolveu essa perícia sem maiores conhecimentos, sem habilidade técnica, colocou informações que não deveria e não cumpriu o prazo, porque não tinha conhecimento nenhum. E aí o que aconteceu? O processo, o laudo dela foi impugnado, ela foi chamada a atenção e o juiz deu prazo para ela responder à impugnação. Ela não sabia corrigir os erros e tampouco responder à impugnação. Então, assim, depois disso, pode ser que não receba nem mais nomeações. Por quê? Porque não foi um serviço prático, ágil, objetivo. O que fez? Empacou o processo, atrasou todo o processo. E aí, pode crer que muito difícil receber nomeação novamente, porque aí vai ter que corrigir todo um erro, é toda uma situação constrangedora. Então, a gente precisa ter minimamente conhecimento, habilidade, busque conhecimento para você entrar. Não faça de qualquer jeito, porque nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com o direito das pessoas. E se você não tiver
conhecimento suficiente para viabilizar aquele direito, você pode ocorrer um risco de contribuir para aquela violação que está acontecendo. Então, a gente precisa, além disso, ter uma comunicação eficaz, uma escuta qualificada. A nossa comunicação não é só falada, não é só verbal, é também escrita. E a gente precisa desenvolver isso. É uma competência essencial para você que quer atuar como perito. Ter clareza na transmissão das suas informações, ter a capacidade de escrever, de fundamentar aquilo que você identificou. Você precisa fazer recomendações, perguntar ali a diferença de laudo e parecer, se eu não me engano. O laudo você tem toda uma estrutura, você vai colocar as informações objetivas que você colheu ali. Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre laudo. E o parecer é onde você vai dizer da sua opinião técnica, aquilo que parece ser melhor para aquele processo. São até recomendações que nós damos, são direcionamentos que nós damos para minimizar ou para solucionar aquele problema que nós estamos atuando. Então você precisa ter habilidade até de diálogo, de facilitar um diálogo, de mediar conflitos, muitas situações, quando nós lidamos com processos de guarda, com processo de prestação de alimentos, são duas partes ali disputando uma situação e por vezes nós vamos ter que estar ali numa mediação para facilitar aquele diálogo, para estar envolvido naquele processo. Precisa de capacitação, precisa de orientação técnica, precisa de conhecimento, não é só chegar e sair fazendo com a cara e a coragem. Precisa ter cara e coragem, mas precisa ter conhecimento e habilidade também. Não saia fazendo de qualquer jeito. Eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas que começam a fazer perícia sem ter noção nem de qual é o papel dela dentro do processo. E de fato, a gente não nasce sabendo, a gente não sai da faculdade sabendo, mas existem capacitações, existem cursos, existem profissionais capacitados que ensinam, que orientam. Então, não faça de qualquer jeito, por favor. Isso vai manchar e atrapalhar o seu trabalho enquanto assistente social, vai manchar o teu nome. E não só isso, tem toda uma profissão em volta disso, tem toda uma categoria profissional que pode ter o teu nome, o nome do serviço social, ou o teu nome enquanto profissional, mal visto diante de outras profissões, porque a pessoa sai fazendo de qualquer jeito, porque acha que o caminho é mais fácil, então eu vou por aqui. O caminho é mais fácil, mas tem que ter muita responsabilidade também. Por isso que eu estou aqui esta semana dando 5 aulas gratuitas. Olha o tanto de informação que eu já trouxe aqui na aula de ontem e até agora. E ainda tem mais 3 aulas aí até o final da semana. Então não perca estas aulas, assista, elas vão ficar salvas. Aprenda a ter uma comunicação eficaz, seja falando, seja escrevendo, seja ouvindo, que é importantíssimo a gente ouvir para que a gente possa depois escrever, para que a gente possa se comunicar. A gente precisa ter uma comunicação empática, respeitosa. Ontem eu trouxe, né, a experiência que eu contei para vocês da mulher que eu visitei, em que ela estava morrendo de medo de me ver chegar, chegou a passar mal. Então ali eu pude conversar, ter um tempo de escuta, ter um tempo de acolhimento para que aquela mulher pudesse conhecer de fato o nosso trabalho. Nós não estamos ali para punir ninguém e essas pessoas precisam compreender qual é o papel do perito social, qual é o papel do assistente social, qual é o papel destas pessoas envolvidas no processo social. Escuta qualificada é outra técnica muito importante que a gente precisa desenvolver, porque é a partir da escuta que a gente vai desenvolver uma compreensão do que é aquela realidade, qual é aquele contexto, quais são aquelas necessidades, criar uma relação de confiança, onde a pessoa vai poder conversar com você, passar para você aquelas orientações que você precisa para fundamentar o seu laudo, para fundamentar o seu parecer social. Você precisa identificar quais são as situações de vulnerabilidade, quais são as situações de risco, quais são os fatores que se repetem naquela situação, seja naquela vida, naquela família ou naquela comunidade, quais são os padrões repetitivos ali naquele lugar, que pode ser feito para que seja minimizado
aquelas expressões da questão social que aquela pessoa vivencia diariamente. Então, isso precisa ser analisado, precisa ser conversado, e a gente precisa desenvolver essas habilidades, essas técnicas de comunicação e de escuta. Tudo bem, gente? Obrigada, Cibele. Obrigada, Martinha, Rosana. Então, o que mais aqui que tem? O que nós precisamos identificar? Como fazer uma análise crítica da situação. Eu falei sobre a coleta de dados, como coletar os dados. Agora você precisa interpretar esses dados. Não é só descrever aquilo que você ouviu. Você vai interpretar a partir do quê? Do que a Carla também trouxe aqui da observação. Além da nossa comunicação falada, escrita, a nossa escuta ativa, a nossa observação, muito bem lembrado, Carla, obrigada. A partir disso, você vai interpretar esses dados, você vai fazer uma análise técnica daquilo, você não vai sair escrevendo tudo que você ouviu, você vai analisar e ponderar e colocar aquilo que é mais importante, aquilo que é mais relevante, aquilo que vai fazer a diferença no seu trabalho. Você precisa mostrar para o juiz uma visão objetiva e direta daquela situação que você conheceu. Ele não vai lá conhecer aquela realidade, ele envia você. E é a partir de todo o seu trabalho que ele vai conhecer aquela realidade. Então, você vai identificar quais são as situações de risco, de vulnerabilidade, você vai interpretar todos aqueles dados para você, então, colocar na sua documentação. Você vai desenvolver essa análise para saber quais são as indicações para resolver aquela situação. Eu falo sempre que o parecer social é o que parece ser melhor para resolver aquilo. Quais serão as recomendações que poderão ser dadas? Na sua análise técnica ali, o que você vai sugerir que seja feito naquela situação? E aí você vai produzir o seu documento. Além de tudo isso que já foi falado aqui, agora você vai produzir o seu documento. O laudo ele tem uma estrutura que está no Código de Processo Civil. Você vai desenvolver aquela estrutura para você colocar todas as informações, todos os aspectos relevantes que foi colhido durante a entrevista, durante a escuta, durante a observação. Você vai de forma clara, objetiva, direta, colocar ali quais foram as suas impressões, o que você identificou. Você tem que ser objetivo, tem que ser impessoal, tá? Quando você vai atuar como perito, ontem eu recebi inclusive essa pergunta no meu direct. Já sou perita, fui nomeada, estou atuando, mas qual é o meu papel no processo? Eu vou defender a parte ou eu vou defender a outra parte? E aí eu trouxe essa orientação. Nós agimos de forma imparcial, impessoal. Eu não vou defender parte nenhuma, eu vou identificar as vulnerabilidades, os riscos, eu vou identificar quem está em situação de risco e quem precisa de intervenção. Então, não sei se é A ou se é B, o meu papel é identificar qual é esse fator de risco e como eu posso fazer uma intervenção para que o juiz tome a melhor decisão, para que a decisão dele seja também objetiva, seja direta e da forma mais correta possível. Porque a atribuição privativa de decidir é do juiz, mas ele decide baseado em provas e o nosso laudo é uma prova no processo. Então a gente precisa também desenvolver essa escrita impessoal. Não podemos também dizer tudo sobre mim, sobre eu que visitei, eu que escrevi, eu que vi. Não, nós representamos todo um juízo. Então tem uma aula também, depois que eu vou apresentar para vocês, muito bem detalhada, onde eu ensino a fazer um laudo, ensino a escrever um laudo, eu mostro como um laudo pode ficar. Existem muitas formas de você elaborar um laudo social com parecer social. E, para finalizar, não menos importante, né, gente? Eu tenho 1 minuto, sigilo profissional. Nós precisamos também dominar aí os nossos princípios éticos. Na hora de você escrever, você precisa saber também aquilo que vai ser escrito. Então, são informações sensíveis e o sigilo é um direito do usuário.
Então a gente precisa também tomar cuidado com o sigilo profissional, com aquilo que vai ser exposto e aquilo que não vai ser exposto. Então as partes precisam ter também essa certeza de que nós atuamos e temos um sigilo e só vai ser exposto àquilo que de fato é necessário. Cristiane, muito bem, Cristiane, me lembrou da senha. Eu falei essa palavra várias vezes. Estou fazendo o seu curso de perito social, estou amando. Obrigada, Jusilene, obrigada. Vou falar a palavra-chave agora, porque chegamos ao final da aula e nós vamos mudar uma situação. Peraí, deixa eu só concluir aqui. Ah, já falei bastante, já concluí, tá bom. Vou baixar o material, vocês vão baixar o material, depois vocês vão ter acesso a tudo que eu tô trazendo aqui para vocês. Vamos lá, recapitulando. A senha de ontem, ela falou a senha de ontem não entrou. A senha de ontem foi café. Quem entrou pelo computador e quem entrou pelo iPhone, quem entrou pelo Android conseguiu abrir o material, já baixou, já salvou, ok? Quem entrou pelo iPhone não conseguiu. Aí manda uma mensagem para mim. A senha de hoje, eu tô falando dessa palavra desde o começo da aula. Só que agora eu preciso saber qual que é, que eu acho que eu esqueci. Eu vou falar que eu quero. Você tem ela aí? É habilidade. Eu tava com ela, eu perdi. Porque ele já colocou lá na senha. Peraí que agora eu vou falar a senha certa. De onde foi café? Ah lá, Carla, obrigada, Carla. Eu entrei eu entrei pelo computador e consegui baixar. Ah, então eu tava certa, eu não esqueci não, gente. Só foi um lápis, assim. O Everton tá falando a cara. Eu não tinha esquecido, era a palavra certa que eu ia falar. Ó, deixa eu falar, pelo Android não consegui. Vamos lá então. Palavra-chave de hoje. Vocês vão mandar no meu direct no Instagram, tá bom? Eu vou mandar o link no grupo de WhatsApp. Quem não conseguir abrir lá pelo grupo de WhatsApp, manda a palavra-chave no meu direct, que aí eu vou enviar para você também. Mas não é agora, porque eu ainda tô em aula, tá? Já já vocês mandam. Vamos lá? Habilidade. É habilidade ou habilidades? Habilidade. Sem o S, tá? Habilidade. Vou escrever aqui. Ah, não vou escrever não, senão depois você copia. Caiu? Não caiu não, né? Então vai, escreve aqui nos comentários. A palavra-chave de hoje, terça-feira, é habilidade. Ótimo, Josiane. Muito bem, obrigada. Pessoal, vou encerrar. Nós vamos mandar o link lá no grupo do WhatsApp. Você coloca a senha e baixa por lá. Se você não conseguir, manda no direct do meu Instagram que eu envio o documento para você, tá bom? E sempre pelo computador, porque você consegue fazer o download de... Ah, isso mesmo, gente. Tenta sempre pelo computador. Porque quando você tentar pelo computador, vai abrir o documento e você já faz o download, você já salva numa pastinha escrito Regiane Lujan. Maratona de aquecimento para a jornada do perito social. Que nome longo. Gente, vou finalizar que agora eu vou colocar minha voz em repouso de novo. Para amanhã a gente ter a nossa terceira aula. Ô, gente, não deixa de compartilhar. Compartilha essas aulas, tá? Usa a pastilha Benalete. Anota aí para mim a pastilha Benalete. Tudo que vocês estão mandando fazer, eu tô fazendo. Só o chá como é que chama aquele chá de gengibre que, gente... Oh, chá. Mas eu tomei. Mas eu tomei. Beijo, bom dia. Tchau, gente.